são diversas as mulheres que fazem aborto. Muitas já são mães, solteiras ou casadas, ricas ou pobres, que vivem na cidade ou no campo, com ou sem religião. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, estima-se que 500 mil de mulheres realizou o procedimento no Brasil no ano de 2015. São pelo menos 1.300 mulheres por dia, 57 por hora, quase uma mulher por minuto. Diante dos números, não há como fugir do tema. O aborto é uma realidade pouco debatida, que quando surge em pauta, ainda é tratada como tabu pela sociedade. A fim de contribuir com o debate, o Multiponto conversou com mulheres que pesquisam sobre o tema ou que de alguma maneira o vivenciaram em seu cotidiano. Para além de opiniões divididas entre ser contra ou a favor do aborto, procuramos entender por que é tão importante falar sobre o assunto. A primeira coisa é a gente reconhecer que existe uma realidade, tá? E essa realidade passa por a gente reconhecer os dados que mostram que o aborto é um evento muito frequente na vida das mulheres. As pesquisas mais bem feitas mostram que 1 em cada 5 mulheres na idade reprodutiva já realizou um aborto na vida. E a outra questão é que se esses abortos que são frequentes, se eles forem realizados de forma insegura, eles podem levar à morte. Então a gente tem uma situação de saúde pública, tá, que é absolutamente relevante, que é a frequência do evento e a mortalidade que é decorrente desse evento se ele for realizado de forma insegura. Esse é um debate que tem que ser feito na sociedade mais ampla como um todo, na área da saúde, pautado por essa discussão que as ciências humanas traz, né? Mostrando de que é uma prática que faz parte da trajetória das mulheres, não está relacionado também ao não uso da contracepção. A gente sabe que quem mais pratica aborto são mulheres que fazem uso de contracepção e que por alguma situação engravidaram, então são mulheres que estavam realmente planejando não ter filhos. As mulheres, independente do aborto ser legal, já fazem aborto. Existem lugares para qualquer pessoa fazer aborto. Para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem faz no hospital. Mas eu acho que a coisa mais delicada disso tudo é que quem tem pouco recurso financeiro mesmo para fazer isso, acaba se expondo, ou fazendo em casa, comprando medicação, usando sonda e fazendo sozinho, ou fazendo em lugares sem condições mínimas de higiene. Mas quem quer fazer aborto, faz aborto, independente de ser legal. Falta conhecimento nas pessoas que trabalham na área da saúde, porque não se fala sobre isso. E também não se ensina sobre isso para os profissionais da saúde e tampouco para os profissionais de outras áreas que lidam com questões, né, relacionadas a isso. Então, uma das coisas que é importante a gente fazer como uma ação é a gente proporcionar maior contato das pessoas que estão em formação com esse assunto, para que não tenha que se esconder para falar sobre aborto dentro do serviço de saúde. Na área das ciências sociais e humanas se reconhece a importância do debate sobre o aborto. É um debate que tem sido feito muito pautado pela discussão de direitos humanos e dos direitos das mulheres, né, do direito à integridade corporal das mulheres. Na área da saúde é um debate muito mais abafado, né? Se tem muito medo de tocar no assunto por questões vinculadas a crenças religiosas e mesmo a prática médica, né? Aqui no hospital, por exemplo, a gente discute muito pouco aborto. Quando discute mais entre quem já trabalha com isso e quem tem uma posição mais favorável ao aborto. Não tem um momento para discutir com todos os profissionais. É uma discussão super dicotomizada, assim. Quem é contra discute com quem é contra, quem é a favor discute quem é a favor, e quando a gente discute junto acaba virando briga, porque é todo mundo querendo impor a sua vontade, a sua verdade para que o outro mude de ideia. Acho que a gente tem um avanço no sentido de abertura para poder se falar um pouco mais sobre isso. Então isso também tem sido uma pauta do movimento de mulheres e desses grupos organizados, tanto dessas pesquisadoras que têm trabalhado com esse tema para incluir o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, dos procedimentos em relação à regulamentação desse direito nos próprios currículos, tanto na área do direito quanto da saúde. O Fêmea é um hospital 100% SUS e costuma atender pessoas com uma condição social um pouco mais vulnerável.
E a gente achava interessante que, principalmente no início, mas ainda se percebe isso, as mulheres que nos procuravam para interromper as gestações quando tinham sido estupradas, muitas tinham curso superior, por exemplo. Era um público muito diferente do que a gente estava acostumada a atender. E isso evidenciava muito para a gente o quanto ter acesso à informação depende de reconhecer que se tem direito sobre as coisas, né? Uma mulher que foi estuprada e engravidou só vai lá procurar no Google onde ela pode fazer um aborto se ela souber que pode fazer um aborto. Legaliza! O corpo é nosso! É nossa escolha! Em 3 de agosto de 2018, começava uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal que reunia diferentes setores da sociedade civil, a fim de discutir a descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Desde então, ao menos 19 projetos de lei foram protocolados na Câmara e no Senado, com o objetivo de dificultar o acesso das mulheres ao procedimento, mesmo em casos já previstos pela lei brasileira. No Brasil, o aborto só é permitido em 3 casos: quando há gravidez resultante de estupro, quando há risco de vida para a gestante e quando o feto é anencéfalo. Sobre o prosseguimento da ação debatida no ano passado, não há perspectiva de o STF retomar o tema. Conversamos com diversas entrevistadas sobre seus posicionamentos diante da questão e sobre quais seriam as consequências da manutenção da criminalização do aborto para a vida das mulheres. Durante muito tempo as pessoas tinham medo de falar de aborto porque em algum momento ouviram, é proibido, mas não é proibido falar. Não é proibido dar informações, né? Então, por que é importante legalizar no Brasil? Em primeiro lugar, porque é um direito das mulheres decidirem sobre sua vida, sobre o seu corpo, sobre o seu destino, sobre os seus projetos de vida. E o que nós queremos é isso, é trazer para as ruas, trazer para a vida das pessoas que o nascer e o aborto sempre estiveram presentes na vida das mulheres. Isso foi uma coisa sempre muito natural. Isso fazia parte deste processo da sexualidade das mulheres. Sobre a legalização do aborto, veja bem, o Brasil ele não está imune de que isso venha acontecer a qualquer momento. Outros países já possuem esse tipo de lei, de amparo. O SERV ele não se posiciona dentro disso. O SERV ele tem um outro foco. É o que diz até mesmo a nossa pulseira. Por quê? Porque a vida vale muito sempre. Então nós trabalhamos a vida. A vida de quem? Nós trabalhamos, em primeiro lugar, a vida da mulher. E o ser que está sendo gerado no ventre dela, ele tem a mesma importância que tem a mulher. Só que nós partimos pelo seguinte foco. Nós trabalhamos a vida desta mãe para que, de alguma maneira, ela entenda o que está sendo gerado no ventre dela, para que ela seja encorajada, de alguma maneira, a tomar suas atitudes. A quantidade de mulheres que fazem o aborto e que precisam procurar por um local inseguro para fazer é muito grande e muitas acabam morrendo durante o processo. Eu tive um processo bem tranquilo, graças a Deus, não foi preciso ficar internada. Então eu acredito que precisa sim ser descriminalizado. É questão de saúde pública. Ele tem que ser descriminalizado porque ele só vitimiza mulheres. Ele não contribui para melhorar a qualidade de vida das mulheres, ele coloca em risco as mulheres e hoje a gente sabe já historicamente que ele é uma causa importante de mortalidade materna, né? Então assim, não existe razão por que não descriminalizar. Todos os estudos que tem mostram que a descriminalização do aborto não incentiva o aborto, né? Ou seja, assim, tu passa a ter maior visibilidade, porque hoje os abortos, como são proibidos, a gente acaba tendo uma notificação muito baixa, mesmo as pesquisas que são feitas, as mulheres com uma prática criminosa tendem a não contar, não relatar isso. Então, assim, aparece num primeiro momento que aumentou,
mas na verdade as séries históricas que se tem dos países mostram que não houve isso, pelo contrário, diminui. E é uma tendência internacional, há muitos dados em relação a isso, em que, né, no momento que se legaliza o aborto, né, que se regulamenta esse procedimento, há uma tendência de aumento dos procedimentos de aborto, porque daí se passa a ter uma estatística em relação a esses procedimentos que antes eram feitos de forma não regulamentada ou sem dados, mas que logo em seguida há uma queda em relação a esses procedimentos. Por quê? Porque essas mulheres passam a ter direito, a ter acesso a uma política mais abrangente, né, onde essas mulheres passam a melhor organizar o seu controle reprodutivo, né, não é um controle de outros, mas sim dessa própria mulher. E se pensarmos em como o aborto é visto pelo mundo, o mapa a seguir categoriza o status legal do aborto em cada país. A primeira categoria é a da proibição completa, que engloba 26 países. As leis nesses locais não permitem o aborto sob nenhuma circunstância. Cerca de 5% das mulheres em idade reprodutiva no mundo vivem nesses países. A segunda categoria fala da permissão somente em casos de risco de vida para a gestante. Estima-se que 22% das mulheres em idade reprodutiva vivam nesses 39 países. A lei brasileira, na teoria, está nessa categoria. Já como terceiro caso legal, há a permissão do aborto para preservar a saúde da mulher. Nesses países, estão 14% das mulheres que podem engravidar. A quarta categoria engloba os países que consideram o impacto das circunstâncias sociais e econômicas em que a gestante se encontra no momento da gravidez. 23% das mulheres vivem em países que permitem aborto nesses casos. Por fim, há 67 países que permitem a interrupção da gravidez até determinado período. Em geral, a permissão ocorre até a 12ª semana de gestação. Estima-se que 36% das mulheres em idade reprodutiva vivam nesses locais. Não é porque vai legalizar que vai acontecer diversos. Já acontecem. Muita gente não sabe, né? Eu acho que isso não é motivo, não é uma desculpa para não legalizar. Porque isso acontece, sim, muitos casos, muitas mulheres morrem. Se fosse legalizado, o número de mulheres que morrem cairia muito, muito, imagina. Muitas mulheres que vêm, que nos procuram, elas não têm o desejo de tirar aquele bebê que está nelas pelo fato de que elas não amam aquele bebê. Mas é pela insegurança da continuidade. Se talvez nós tivéssemos algum tipo de política pública, né, dentro mesmo das organizações que pudessem trazer esse apoio para a mulher, será que não seria um pouquinho diferente? Então, é apenas isso. O SERV, ele jamais vai dizer para você, somos contrários ao aborto, nós somos favoráveis à mulher. Apenas isso. E o que acontece com a criminalização? Acontece o aumento de abortos inseguros, porque daí as mulheres vão procurar resolver o seu problema por fora, de forma clandestina, e vão acabar recorrendo a práticas inseguras, porque essas práticas elas não estão sendo oferecidas pelo sistema de saúde de forma segura. Então, reconhecendo essa realidade, eu como profissional médica da saúde pública, eu não tenho como me posicionar a favor da criminalização do aborto. Então, ao contrário, eu me posiciono em favor da descriminalização do aborto. Tem também uma questão que é muito relevante, que é a criminalização do aborto como causa de uma grande injustiça social. As mulheres mais vulneráveis são as mulheres mais pobres, mulheres negras, que são mais excluídas do sistema, elas acabam sofrendo mais as consequências do aborto inseguro. Mesmo aqui dentro, as pessoas costumam ser muito resistentes e a gente faz aborto neste hospital porque ele foi legalizado e porque foi uma demanda que veio de cima, que os hospitais têm que prestar esse serviço. Mas eu diria que a maioria dos funcionários do hospital, se pudesse ter escolhido, não faria, né? É um assunto tabu que as pessoas não querem nem sequer discutir. A gente diz que para blindar essa paciente que vem fazer aborto, a gente acabou restringindo a entrada delas a um dia da semana. Quando uma paciente chega aqui dizendo que precisa fazer um aborto, a gente pede para que ela retorne na quinta-feira, que é o dia em que eu estou aqui, ou a outra psicóloga, que a gineco que atende isso está aqui, e que a gente já tem no CO, que é o centro obstétrico, uma equipe médica que não vai se opor a fazer o procedimento.
Então esse foi o jeito ruim, mas o jeito que a gente conseguiu dar para que as pacientes fiquem resguardadas, que elas consigam entrar aqui no hospital, ser avaliadas e fazer o aborto, se está tudo legal do ponto de vista da saúde dela, e fazer o aborto no mesmo dia. Alguém, em algum momento, poderia ajudar uma mulher que, no momento de desespero, às vezes, ela vai correr para o aborto como uma solução de algum problema. Agora, se ela encontrar pessoas que a encorajem, que a acompanham, que trabalham a vida dela, que tragam ela de volta para sua autoestima, para sua segurança, eu acredito que talvez ela não faria isso. Eu acredito que não era o momento de eu ter agora. Até porque a pessoa tem que ter todo um tempo para criar, tem que ter muita responsabilidade, né? Eu estava mais com medo de ter que deixar meu serviço, meu curso. Eu poderia tentar lidar, mas é bem complicado, né? Com um neném novo em casa. Uma das barreiras para ter acesso ao aborto seguro no Brasil, nos casos legais, é a objeção de consciência, que é a situação em que o médico que assiste a mulher se nega por questões religiosas, morais, se nega a fazer o procedimento do aborto. Porém, ele não pode deixar a mulher desassistida. Ele precisa referenciar essa mulher para um outro profissional, e isso dificulta o acesso, demora mais tempo para a mulher conseguir ter o seu atendimento. Essas restrições em relação à objeção de consciência ou não querer realizar o aborto, mesmo esses previstos em lei, tem muito a ver com desconhecimento ou mesmo com uma falta de segurança jurídica para essa realização. Então os médicos têm um discurso muito forte no sentido, mas se eu fizer e ela estiver mentindo, eu posso ser responsabilizado, né? E acho que isso tem a ver um pouco com esse lugar de tabu desse tema, mas que toda a regulamentação garante o direito a esse médico, né? Por exemplo, a portaria do Ministério da Saúde fala de que essa mulher precisa necessariamente assinar um termo dizendo de que ela está falando a verdade e, se caso tem alguma inverdade nessa situação, ela que vai responder pessoalmente. Ou seja, esse termo ele já garante de que o médico não vai responder nenhuma situação. A mulher que procura um serviço de saúde para ser atendida porque ela precisa fazer um aborto previsto em lei ou porque ela praticou uma prática insegura e está procurando o serviço porque ela está tendo uma complicação, ela tem que ser atendida pelo profissional de saúde na perspectiva da saúde. O profissional de saúde ele não está ali para fazer uma investigação policial. Então ele não pode exigir boletim de ocorrência e ele tampouco pode denunciar a mulher se ele achou que ela praticou um aborto ilegal, no caso, né? Não é papel do profissional de saúde denunciar a mulher. Inclusive isso viola as questões relativas ao sigilo profissional, ultrapassa o papel do profissional de saúde. O nosso país é um país religioso no sentido de que as pessoas têm religião. E isso é normal, é absolutamente normal e cada religião deve ser respeitada, as crenças das pessoas devem ser respeitadas. O que não pode ser feito é impor uma questão para toda a população que seja baseada em religião, em uma religião. Então, as pessoas devem poder fazer as suas decisões de acordo com as suas crenças e as suas religiões. As pesquisas sobre aborto mostram que as mulheres religiosas fazem abortos de todas as religiões. Então não é uma questão, isso é uma coisa que acontece, independentemente da pessoa ser religiosa. E as pessoas têm que poder definir o que querem fazer de acordo com as suas crenças. Algumas religiões vão entender de que essa mulher não tenha uma garantia ao aborto e, infelizmente, são religiões que são mais hegemônicas, com maior poder para decidir, de influência mesmo política, que é o que acontece no Brasil, né? Hoje a gente tem uma bancada evangélica, onde se joga um papel, né, de restrição dos direitos das mulheres, e não só a autonomia reprodutiva, mas de outros direitos, inclusive. Se o Estado ele tem que se meter nisso, sim, ele tem que garantir
esse direito das mulheres sobre o seu próprio corpo. Ele tem que intervir de forma com que ele não seja uma determinada crença religiosa que se imponha, né, sobre o direito que as mulheres têm de decidir. Isso não significa que se vá obrigar as mulheres a abortar ou que se vá, né, induzir ao aborto. Significa que aquelas mulheres que desejem, né, interromper uma gravidez por qualquer razão, elas possam fazer isso com segurança. Queremos ter políticas públicas, né? Queremos que o Estado seja responsável por ter mecanismos e políticas públicas que as mulheres possam procurar os serviços, buscar um planejamento sexual e familiar para a sua vida. E se ainda assim acontecer uma gravidez indesejada, o Estado tem como acolher essa mulher vai ser atendida num serviço dentro de uma rede hospitalar e não na clandestinidade. Se nós tivermos políticas públicas de apoio à mulher durante o período gestacional, veja bem, ela talvez vai encarar isso de uma outra maneira. Nós recebemos mulheres aqui que não conseguem, dentro dos meios da saúde, eu não estou aqui para questionar a saúde pública, não é nesse sentido, mas a dificuldade de conseguir chegar, às vezes, diante de um psicólogo, ou diante de alguém que simplesmente possa ter uma escuta qualificada, alguém que possa estar ouvindo o que essa mulher tem para repartir. O aborto do outro tão simplesmente não é da minha conta, né? Talvez isso fale um pouco do quanto as pessoas não são respeitadas naquilo que diz respeito ao seu próprio corpo. Principalmente as mulheres, eu diria, né? Eu acho que a gente tem um Estado que decide muito pelas pessoas. E talvez decida muito porque tenha que decidir, enfim, até para resguardar os seus direitos. Mas isso tem uma série de complicadores. Não é só em relação ao aborto, né? As mulheres que vêm aqui para o Fêmina para fazer laqueadura, por exemplo, elas têm que assinar um documento e esse documento ainda prevê a assinatura do marido, por exemplo, né? Em termos financeiros, por exemplo, econômicos, a descriminalização do aborto, inclusive, garantiria menores investimentos para o Brasil. Então, regulamentar uma política de saúde que garanta a essa mulher o seu próprio controle reprodutivo, né, e a autonomia de decisão em relação às suas escolhas reprodutivas, isso, inclusive, garantiria de que menos investimentos fossem feitos em relação a esses procedimentos inseguros. A gente tem dados alarmantes, assim, em número de internações no Brasil em relação a esse procedimento. Todos os médicos de família que eu conheço, as pessoas que trabalham na atenção primária, que se colocam abertas a acolher as mulheres da sua comunidade, todo mundo já viu situações como essa, ou de mulheres com uma gestação indesejada, que estão desesperadas, precisando interromper e não sabem o que fazer, como mulheres que também sofreram consequências negativas, né, digamos assim, de ter praticado um aborto inseguro. E também todo mundo conhece pessoas das suas relações, amigas, parentes, que já passaram por isso. Eu acompanhei vários casos de aborto legal, menos casos de aborto que não eram legalizados, enfim. Eu trabalhei 6 anos no serviço de atendimento às mulheres especializado em Canoas, onde a gente era referência para essas situações. E lá a gente recebeu muitos casos de mulheres que tinham sofrido violência sexual. Isso é uma questão também, né? No momento que a mulher sabe de que ela tem o direito a uma profilaxia, a pílula do dia seguinte, no momento que ela sofre a violência sexual, ela pode procurar qualquer serviço de saúde e ela vai ter a profilaxia, que ela é muito eficaz, né? Mas a maioria das mulheres ou ficou com muita vergonha ou gera um trauma mesmo de negação em relação a essas situações de violência sexual e acabam não procurando ajuda. E aí, então, que acaba tendo a ocorrência da gravidez e elas tomam conhecimento disso um pouco depois, né? Então, por exemplo, o primeiro caso de violência sexual com gestação decorrente da violência sexual que nós recebemos nesse serviço e que eu acabei acompanhando esse caso, ele foi negado no serviço do município porque ele não estava preparado, não conhecia as diretrizes nacionais
em relação à interrupção da gestação, e a gente teve que se deslocar para a capital para poder garantir o direito a essa mulher. Então ainda são situações, mesmo com serviços especializados, mesmo tendo esses espaços, ainda há uma enorme dificuldade dessa rede de garantir essas situações. As mulheres que fazem abortos inseguros, às vezes acessam o hospital. Muitas têm medo de acessar o hospital, mas não tem problema nenhum. Se elas tiverem qualquer complicação, elas podem sim procurar uma emergência, a nossa ou qualquer outra, e serem atendidas. Eu te diria que o número de mulheres que acessam o hospital para fazer aborto é um número que a gente acha até pequeno. Se faz fora dos hospitais uma quantidade expressiva de abortos. E as mulheres sofrem consequências disso que são atendidas dentro dos hospitais. Então, dizer que a gente não faz aborto e deixar que isso aconteça daqui para fora não quer dizer que isso não vá chegar na gente, porque a gente atende sim as mulheres que fizeram abortos de forma inadequada e tem complicações disso. Meu processo foi bem tranquilo, o processo é bem complicado para muitas, né? Para mim ainda não foi, não cheguei a esse ponto. O processo aconteceu em casa, tive acompanhamento, eu só precisei ir para o hospital porque eu estava com muita dor, mas me acolheram bem também, não me criminalizaram, não ficaram perguntando, sabe? Eu tinha 36 anos, eu sempre quis ser mãe, né? Eu nunca pensei em fazer um aborto. Mas quando eu engravidei na época, em virtude de eu estar com uma relação bem instável, foi sugerido pelo genitor na época. Mas eu nunca fui a favor dessa ideia, assim. E aí se tornou um conflito emocional e tudo isso, sendo que eu vim parar aqui no CERV. Eu procurei o posto de saúde, lá do Sarandi, o Asa Branca, da Vila Elizabeth, e trouxe a minha história para eles. Conversei com um psiquiatra de lá, e aí falei que eu sempre quis ser mãe, tudo. E eles me encaminharam para cá. Eu não contei para muita gente da minha família, contei para quem precisava, minha mãe e minha irmã. Foi isso. Meu namorado também sabia, disse que a escolha era minha, que eu tinha o direito de escolher ou não. Ele também disse que por ele podia ficar ou não, mas a escolha era minha. Eles lidaram bem com isso. Minha mãe, por sinal, também já teve um aborto. Também não foi legalizado, que sabemos que são poucos os casos que é legalizado. E ela também soube lidar com isso. Me ajudou bastante, ficou do meu lado. Ela ainda conseguiu um local caro, mas conseguiu. Só que tem muita diferença, né? Porque tem muita gente que tem o dinheiro para fazer em clínica clandestina, que não cobram barato, e as que não têm. Como é que fica, né? Eu te confesso que tinha um certo tabu, né? Digamos, 20 anos atrás, assim. Então tinha um certo tabu, mas eu tinha amigas próximas que já tinham realizado o aborto, né? Me lembro que a questão de sexualidade não era muito falada, assim, com os pais, talvez com as amigas mais próximas, mas o método contraceptivo também. Eu me lembro até que minha mãe não era favorável, né? Mas, assim, também não queria que eu engravidasse. Então, era aquele dilema, né? Eu vi anticoncepcional na tua gaveta. Então, assim, e agora? Hoje eu acredito que o assunto seja um pouco mais falado e um pouco mais aberto, né? Mas quando eu tinha uns 20 anos, por aí, eu pensava nisso. Eu dizia, não, se eu engravidar, como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou dizer para minha mãe? Como é que eu vou explicar isso para minha família, né? Precisamos conversar sobre essa realidade por meio de narrativas que compreendam o aborto não como um mal em si, mas como um procedimento que reflete sobre como as mulheres são tratadas socialmente de maneira desigual. Uma visão simplista, baseada somente na oposição entre ser contra ou a favor da experiência do aborto, não ajuda no enfrentamento da questão. Somente exclui do debate a diversidade de vivências das mulheres. Estamos falando de uma situação que pode resultar em vida ou morte da mulher, a depender de sua classe social, raça ou etnia e de seu contexto familiar. Através da fala de 8 delas, tentamos aqui incentivar a reflexão. O que acontece quando ouvimos as mulheres? E o que acontece quando elas são caladas? A minha previsão é que a gente vai ter, com essa população jovem, muito mais gravidezes não planejadas e muito mais abortos inseguros, porque essas jovens não estão discutindo, não se fala mais na escola sobre
sexualidade, sobre contracepção, sobre reprodução, sobre o uso do preservativo. Então, elas tendem a se expor muito mais à gravidez. A gente vê que também tem crescido muito as relações desiguais de gênero e a questão da violência nas relações íntimas. Todo esse contexto, eu acho que tende a aumentar a busca por aborto, né? E quanto menos se fala, mais em risco a gente coloca, né? E mais expõe as mulheres, né, a uma gravidez não prevista, né? As mulheres nem se sentem autorizadas a perguntar e nem os médicos se sentem autorizados ou são formados, enfim, para falar disso, né? E eu acho que isso extrapola o hospital. No geral, a gente não fala da mulher naquilo que é a sua dimensão sexual. Então, o aborto não pode ser falado, a satisfação sexual das mulheres parece que não importa. Acho que ela é uma questão não falada. Eu acho que é um assunto que deve ser falado mais abertamente, porque muitas pessoas acabam procurando o caminho torto, assim, né? Sem ninguém saber, ou por falta de conhecimento, acabam tomando atitudes precipitadas e deixam de dar à luz, ou enfim. Eu vi muitos relatos, assim, bastante reportagens sobre. Quase metade da população diz que deveria ser proibido em todos os casos, só que imagina, se eu não tivesse todo o apoio que eu tive, talvez eu não tivesse tirado. Mas eu também não estaria feliz. Mas é bem complicado tu ver mulheres passando por isso, não ter todo o acompanhamento, ter que passar por diversos perrengues, digamos assim, né? Por locais que tu nem conhece as pessoas, tu tem que confiar porque é aquilo que tu quer, que tu não quer ter, que tu precisa tirar, né? Eu acredito que o Brasil, né, ele poderia fazer outras coisas, né? Além de aprovar o aborto. Ele talvez deveria se preocupar mais, as nossas leis, elas deveriam ser de apoio à mulher que passa pela gravidez. Porque toda mulher que já passou por gravidez, ela sabe o que ela sente durante esse período. O quanto ela é fragilizada, né? Como ela se sente emocionalmente. E nós não temos nenhuma política pública de apoio ao período gestacional da mulher. Nós temos muitas políticas públicas, né? Com relação a isto, aquilo outro. Mas em que momento a gente vai parar para cuidar da mulher quando ela está gestante? As mulheres, elas desejam autonomia, elas desejam saúde, elas desejam que sejam garantidas a sua autonomia, o seu direito a escolhas. É isso que elas desejam, né? E mais do que isso, né? Eu acho que é um direito à vida dessas mulheres, né? Muitas mulheres adoecem por conta disso, morrem, né? A gente tem aí um dado do Ministério da Saúde que a cada 2 dias uma mulher morre no Brasil por conta de decorrências de aborto inseguros. Então a gente está falando, né? Inclusive tem uma pesquisadora que trabalha, né, com o conceito de feminicídio, né? No momento que essas mortes elas são evitáveis, né? É uma violência do Estado, né? De não garantir esse direito à saúde dessa mulher. Então a gente está falando de melhoria de vida e de inclusive de vida. Quando a gente fala de aborto, é importante a gente colocar que não existe uma polarização de ser a favor do aborto, de ser contra o aborto. O que a gente está falando aqui é de ser a favor da descriminalização do aborto e não de ser a favor do aborto. Ninguém quer estimular a prática do aborto. A prática do aborto ela é uma prática que a gente considera que gera sofrimento, que é uma prática difícil, não é uma coisa que se queira estimular. Mas o que a gente não quer é que as mulheres sejam criminalizadas por precisarem recorrer a um aborto. A gente tem que reconhecer de antemão que existe esta necessidade na sociedade.